a gastar dinheiro ou mesmo o consumo. O que é que a Escritura tem para nos falar sobre esse tema? Particularmente, o nosso tópico hoje vai ser: quais são alguns erros comuns acerca do uso do dinheiro? Quais são alguns erros comuns acerca do uso do dinheiro ou do consumo, né? Ok? Podemos dar início então? Vamos lá. Muitas pessoas, você sabe disso, isso é tanto na nossa vida como as pessoas que estão ao nosso lado, muitos gastam dinheiro de modo não sábio. Normalmente isso é comum, né? Frequentemente isso é causado pela cobiça, avareza, coisas assim. Algum pecado nessa área nos leva a, de alguma maneira, a gastar dinheiro de modo pecaminoso. Outras vezes é por causa da ignorância, a falta de entendimento. A palavra de Deus, ela vai descrever, irmãos, alguns erros comuns que as pessoas cometem no uso do dinheiro. Primeira pergunta que nós temos que responder: o consumo ou o uso do dinheiro torna você feliz? Essa é uma pergunta importante para ser respondida. Você fica feliz quando você gasta dinheiro? Muitas pessoas fogem da tristeza, do estresse, não é? De alguma angústia nessa vida, gastando e consumindo. Outras, na tentativa de aliviar as mesmas pressões que sofrem em outras áreas, elas vão gastar dinheiro comprando ou mesmo comprando novas posses, novas roupas, joias, ou até mesmo televisão maior, um celular mais novo, e não para. Sempre alguma coisa que não tem limite. O autor, como eu já falei para os irmãos, ele lida com aconselhamento bíblico, não é? E ele diz uma coisa interessante, ele diz: nós conhecemos muitos casais que têm problemas no seu casamento porque colocam sua esperança e acham que eles vão resolver o problema no casamento comprando uma casa maior. Então, nós temos um conflito em casa e nós vamos melhorar nosso problema como? Nós vamos comprar uma casa maior. Eles acreditam que a aquisição desse bem vai resolver o problema no casamento deles. Nós já vimos nos capítulos anteriores, irmãos, que o dinheiro não trará satisfação para o povo. O dinheiro não trará satisfação para o povo. E alguns princípios são muito claros. Lembre-se que Colossenses 3:5, abra seu texto comigo, por favor, e no finalzinho do capítulo 5, né, do verso 5, Colossenses 3:5, Paulo diz assim, Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E a avareza, que é idolatria. Cobiça, avareza, ela não foi feita para dar satisfação a você. Quando eu busco a glória que pertence apenas a Deus, quando eu busco a glória que pertence a Deus em outros lugares, ou eu vou buscar repouso para minha alma fazendo outras coisas e não em Deus, eu estou usando aquilo que Deus me deu de forma pecaminosa. Você jamais vai ver uma casa nova resolver problema de matrimônio. Crises no casamento não vão ser resolvidas com uma compra de uma casa. Porque muitas pessoas passam
e têm desejo de manter o nível de amizade que eles têm, ou a alta sociedade, então eles gastam muito mais, como fruto de inveja, para manter os seus amigos e os membros da família perto deles. Aí o que eles fazem? Eles vão comprar o último celular, a casa mais cara, ou o sistema eletrônico da casa, ou você vai investir em coisas pequenas, mas gastar muito para impressionar os outros. Você vai comprar algo para se manter alinhado com as pessoas que você convive. A idolatria, irmãos, de que o dinheiro pode comprar, frequentemente leva a débitos excessivos. Você pode achar que você deseja alguma coisa, você quer, e aquilo vai resolver o seu problema. No casamento, manter os seus amigos, manter a estrutura que você tem, isso vai levar você a dívida, que você chega um momento que não tem como pagar. O dinheiro precisa ser gasto, mas não para trazer felicidade. Não para trazer felicidade. Mas vem a segunda pergunta: é errado para o cristão usufruir daquilo que o dinheiro pode comprar? É errado para o cristão usufruir daquilo que o dinheiro pode comprar? Não é? Veja, ideias erradas acerca do modo como devemos gastar dinheiro, irmãos, pode levar a outro extremo, que diz o seguinte: veja, o único prazer que eu posso ter nessa vida é prazer espiritual, no sentido de dizer, somente lendo a Bíblia, orando. Claro que isso é importante, é fundamental. E o outro extremo é dizer, eu não posso glorificar Deus com as coisas que eu tenho, com aquilo que o dinheiro pode comprar, eu não posso fazer nada. A única alegria que eu posso ter nessa vida é espiritual. Isso é algo errado, irmãos. É entender mal as coisas terrenas que Deus criou para um determinado fim. Essa mentalidade chamada de ascetismo é algumas vezes acompanhadas pela ideia de que os crentes devem viver uma vida de pobreza ou de voto de pobreza, e que o dinheiro deles deve ser gasto apenas com missões e com a igreja. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar o dinheiro que eu tenho e gastar com missões, e eu não posso usar o dinheiro com mais nada. Esse erro alcançou a igreja primitiva, né? O apóstolo Paulo vai repreender os irmãos que começaram a não ver, a dizer assim: para que casar? Não tem necessidade de casar, vamos viver para o Senhor. Então, até o casamento foi tratado como algo sem necessidade. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, verso 3 a 5. Veja as palavras de Paulo, irmãos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 3 a 5. Que proíbem o casamento. Deixa eu ler do verso 1 em diante, que vai ficar mais claro. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo ensina que Deus aprova nós usarmos aquilo que Ele nos concedeu. Deus aprova prazeres legítimos com as coisas dessa vida, desde que o nosso coração seja grato a Deus por aquilo que Ele nos deu. A Escritura mostra uma visão equilibrada, irmãos, de como devemos usar as coisas terrenas. No mesmo texto de Timóteo,
no capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Paulo mostra nesse texto que ele não repreende o rico por ser rico, ou porque ele pede para que os ricos lancem mão da sua riqueza, ou abandonem a sua riqueza. Ele reconhece literalmente que Deus nos proporciona boas coisas para usufruirmos nesta vida. Entretanto, Ele nos mostra algo importante, nos dá um alerta importante. Não seja orgulhoso ou coloque a sua esperança na sua riqueza. Interessante, a riqueza, ela é algo passageiro. A tua esperança precisa estar no Senhor. O modo como eu uso a riqueza revela onde eu coloco a minha esperança. Eu posso usufruir de tudo isso, desde que seja de modo bíblico. De modo bíblico. Mas vem a terceira pergunta, não é? Será que tudo está ok para você viver uma vida com base apenas no seu salário mensal? Isto é, eu recebo e pago, eu recebo e pago, eu recebo e pago. Então, tudo que eu recebo agora, eu gasto agora. Então, eu não tenho outra situação. Eu vivo cada mês com base naquilo que eu recebo, no sentido de dizer, exatamente o que eu gasto é o que eu recebo, o que eu gasto é o que recebo. A vida passa a ser literalmente fechada, apertada, porque eu vivo dessa maneira. Será que está ok viver assim? Alguns alertas importantes, irmãos. Uns alertas importantes. O maior problema quando alguém vive dessa maneira é que a pessoa ela está despreparada para algo inesperado que pode ocorrer. Como, por exemplo, médicos, questão de saúde, de segurança, consertos na casa, ter que trocar algum eletrodoméstico que, na beleza da nossa energia no Brasil, queima algumas vezes do nada, e eu tenho que reparar isso. Então, eu deveria, de alguma maneira, antecipar essas coisas. Ele diz assim, alguns dizem assim, eu estava indo bem, até que chegou aquela conta para eu pagar e me quebrei. Quando essas contas inesperadas, elas chegam, o que é que as pessoas fazem? Correm para o cartão de crédito, que os coloca num ciclo de dívida, onde ele usa um crédito futuro, mas não usa o dinheiro presente. Ele passa agora a ser endividado. Eu preciso ter cuidado, quando eu estou vivendo nessa vida, de pensar em ter economia para alguma emergência. Alguma emergência. Isso inclui, irmãos, educação de filhos, isso inclui aposentadoria, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter um orçamento para me preparar para o presente e para o futuro. Eu preciso ter a famosa planilha, eu preciso aprender a lidar com as contas, ponto a ponta, na ponta do lápis. Quando a gente faz isso, a gente vê como o dinheiro se esvai e a gente não percebe. É muito comum isso, principalmente
com irmãos que têm emprego público. O que é que acontece? O emprego público diferentemente dos empregos normais, ou do mundo privado, tem a segurança de receber todo mês. Então, o indivíduo faz o quê? Ele entra no chamado consignado, que é o céu para ele. Tudo o que ele quer, ele não se prepara, ele só vai se endividando. Aí ele começa a fazer empréstimo para pagar a conta. E aí aquilo entra no salário, ele cabe. Quando você vê, você está com 15 empréstimos consignados e corroendo o seu salário quase todo. Isso é muito comum no nosso meio. Eu conheço pessoas próximas da minha família, não ganhava o salário muito bem, mas era funcionário público. E aconteceu aquilo que não se podia imaginar, mas podia acontecer. Ela teve uma criança, e a criança gerou muitas despesas, porque nasceu com alguns problemas, e foi um momento muito difícil para a família. Ela começou a ter que fazer empréstimo consignado, até mesmo para pagar táxi para ir para o hospital. Uma época dessa, eu conversando com essa pessoa, ela disse: agora eu comecei a receber acho que uns 40% do salário, porque o resto ia tudo para empréstimo consignado. Isso é o que normalmente acontece, né? Aí vem o outro aspecto que eu queria focar com os irmãos rapidamente, né? Criar um orçamento, né? Será que vale a pena criar um orçamento, ou ter um orçamento, para as pessoas que têm um dinheiro tão curto? Porque todo o dinheiro que eles têm são gastos com necessidades básicas. Para que ter um orçamento? Alguém pode perguntar isso? Nós deveríamos nos simpatizar, irmãos, né, com as pessoas que ganham muito pouco para sobreviver. Alguns têm a ideia de que o orçamento, eles são para pessoas que fizeram escolhas financeiras, né, e tem muitas opções na vida, mas o pobre não tem essa opção. Então, para ele, não há necessidade de fazer um orçamento. O autor diz: a minha experiência é que as pessoas que estão no meio de dificuldades financeiras, frequentemente, não é, elas se beneficiam mais de um orçamento ajustado do que você pode imaginar. O que é que você vai fazer? Eu estou com um problema financeiro, o que é que eu preciso cortar? Mas eu ganho muito pouco. Escreva tudo o que você ganha, ou quanto você ganha. Escreva todas as despesas, uma a uma, a menor delas, coloque no papel. Escreva o que eu comprei isso, eu comprei um chiclete, eu comprei isso. E às vezes você vai ver, eu gastei com lanche tanto dinheiro, se eu cortasse isso eu tinha tanto no final do mês. Você começa a ver que onde o seu dinheiro está indo. Você tem as despesas grandes, as pequenas que são pequenas, elas não são percebidas. Mas quando você soma, elas são grandes. Qual é o critério dos empréstimos para as pessoas muito pobres? É caber no orçamento. O cara paga 3, 4 vezes aquele produto, mas ele faz o quê? Cabe no orçamento. Ele tem a ilusão de que está no orçamento dele, então ele pode pagar. Só que no final você pagou 4 produtos daquele. O que é que eu tinha que fazer, irmãos? Eu preciso criar um orçamento e segui-lo. Criar e segui-lo. Um dia, lá na frente, eu tenho muitos jovens na igreja que têm essas habilidades aqui. Eu vou chamar um dos jovens aqui na frente um dia. Não se surpreenda quando eu chamar você, antecipadamente, obviamente. Você vai falar. Eu vou para você mostrar como é que funciona o orçamento. Como é que você hoje faz. Quando eu digo um jovem, é interessante porque era para ser alguém mais experiente. É verdade, mas os jovens hoje, eles têm essa cabeça muito formada.
E eles têm, porque falam em investimento, falam nisso, eles têm que ter uma organização financeira. E eu vou pedir para algum irmão mostrar como é que eles laboram em cima de um orçamento, para os irmãos entenderem como é que funciona isso. Tá certo? Eu vou fazer isso lá na frente, se o Senhor permitir. Aí vem a pergunta outra. As pessoas que têm um salário bem baixo estão livres da obrigação de contribuir na casa do Senhor? As pessoas se sentem assim normalmente, não é? Elas ganham pouco ou estão endividadas, então elas dizem assim: eu não vou contribuir na casa do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 8, verso 2 e 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, por favor, irmãos, versos 2 e 3, diz assim: porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Se mostraram voluntários. Cristo chega a falar da viúva pobre, que generosamente deu tudo o que ela tinha. A Bíblia nos encoraja então, irmãos, a todos, pobre e rico, a escolher dar sacrificialmente, mesmo que seja uma quantidade pequena, para o Senhor. Por outro lado, cuidado, não entre em dívidas para dar. Você não pode dar o que não é seu. Dê aquilo que é seu. Não faça dívidas para ajudar os outros. Não faça dívidas para contribuir na igreja. Não é esse o ponto. Você vai entrar num caminho sem saída. Quando o dinheiro é curto, irmãos, como é a grande maioria do povo brasileiro, a grande maioria da igreja, nós precisamos agir com sabedoria. Como vamos gastar, com que vamos gastar, como vamos usar o nosso dinheiro. E durante períodos de prosperidade que o Senhor conceder a você e a sua família, seja um bom administrador. Guarde os seus recursos. Economize no tempo das vacas gordas. E quando chegar o momento que você quiser gastar dinheiro, e precisar gastar o seu dinheiro, faça isso segundo a sabedoria revelada na palavra de Deus, que vai ser superior à sabedoria do mundo. Superior à sabedoria do mundo. Algumas perguntas queria que você respondesse para você mesmo, antes de encerrarmos. Em quais áreas da sua vida você é tentado a gastar dinheiro com o objetivo de combater a tristeza e o estresse? Quais áreas da sua vida você é tentado a gastar dinheiro para combater a tristeza e o estresse? Responda isso para você mesmo. Como podemos manter o equilíbrio, irmãos, em usufruir dos dons de Deus, não é? Os dons que foram dados por Deus, e não fazer da nossa riqueza ou do nosso bem um ídolo? O que eu tenho de fazer para ter esse equilíbrio? Usufruir o que Deus me deu
sem fazer das coisas que Ele me deu um ídolo. Terceiro, como pode uma pessoa pobre ajudar na casa do Senhor com seu recurso? É possível? Será que é possível uma pessoa pobre contribuir na casa de Deus? Nós vimos que sim. Quarto e último, como um orçamento pode ajudar uma família que vive no limite financeiro? Como um orçamento pode ajudar uma família que vive no limite financeiro? Essas respostas que você vai dar, elas vão servir para guiar você no uso e na maneira como você se prepara para gastar nessa vida. Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? Por favor. São 11h59, né? Alguma pergunta? Alguém quer contribuir, dar a sua opinião, o pensamento sobre o assunto? Sempre é bom. Então, cale-se para sempre, né? Vamos orar então, irmãos, e nós vamos concluir o nosso estudo hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia para conosco, e nos conceder nesse dia o privilégio de, reunidos com os nossos irmãos amados, adorarmos ao Senhor, sermos instruídos por Tua palavra e desafiados a vivermos uma vida santa para a glória do Teu nome. Ajuda-nos e mais tarde, no final desse dia, possamos juntos, ó Deus, reunidos em Teu nome, mais uma vez, adorar o Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.